todos os dias reencarnando. Essa humanidade despeja do outro lado da vida todos os dias muitos espíritos errados que nas obras contrariam a lei de Deus. Portanto, o simbolismo de isso tem que funcionar. Deus abençoe. 1196 aqui na carne, que tem do outro lado. O que está escrito aí? Cheia de podridões que não existe recurso humano nenhum que vá deter. O dilúvio de fogo e a expulsão dos cabritos é que vão por jeito nisso. Então, o problema, vai, você entrega tudo isso para ela e acabou. Interessante assalto. O rapaz assaltou o banco. Conversou com todo mundo santamente. Entregou o revólver na hora de sair para ele. E saiu calmamente, se despedindo, tudo bonito. E no jornal de hoje, Folha da Tarde, mas o dinheiro gente de espírito e de moral, gente mesmo, é difícil. Cristã, fundamentada nos dons do Espírito Santo. Era o gamão, aquela mão de bronze esquentada procurando segurar na mão. Se tivesse fé, não é uma questão de fé, é uma questão de faculdade. Nos Estados Unidos, uma seita cristã, que Jesus diz em Lucas 16, 17, Manunciar 70. Então, aquela protestantada fanática, dizendo, então, quem tem fé manuseia 70. As serpentes eram cascavel, naquela área do Arizona, tudo aqui. E viram até cascavel para fazer comida de cachorro. Lá é assim mesmo. Bom, então começaram com aquela coisa. Cura não tem faculdade, acontece de trás. As autoridades americanas tiveram que tomar providência. Porque fazer confusão, dizer que mediunidade é uma coisa só e cada um faz o que entende, não. Procura a mediunidade para ter o efeito, tá bom? Não custa nada ser inteligente. Caso é esse. Cuide daquilo que eu me ajudei a fazer no mundo, e dando lugar de atravessar paredes, isso, aquilo, tudo, mas com as faculdades em funcionamento. E aí? Agora querer bancar todo mundo o quê? O Paulo não diz que os santos estão repartidos? De mim e de Jesus está escrito, vivo com os dons do Espírito Santo sem medida. O resto está escrito, repartido. Então veja cada um o que faz. Espero que você faça no presente, nessa encarnação, o que fez em outras encarnações. Tá bem? Está muito jóia, dá para ela tudo. Indo do trabalho, porque é para terminar com pedindo bênçãos divinas, e estão chegando legiões de espíritos brilhantíssimos, justificados. Justificado só é pouca coisa, digo divinizado. Tudo muito jóia. Maravilha, se fosse possível fotografar tudo isso, filmar tudo isso e mostrar para a humanidade o que é que a gente poderia fazer. O término do trabalho, pedindo bênçãos divinas para trabalhadores encarnados, desencarnados, e um profundo sentimento de respeito pelos dons que Deus entrega a seus filhos. Se vier alguém mais aí, a gente atende e acabou. Vamos falando. Toca. Graças a Deus, mestre, com o pedido de bênção divina, o ambiente cresceu, mudou, foram aparelho cristal divino, o Senhor nos levando ao plano X, daí junto a Jesus, juntam-se a Jeová, vejo, mestre, graças a Deus, Jeová em sintonia com o foco infinito e eterno, onipresente e local sempre. Graças a Deus, comunidade de espíritos cristos e outras galáxias, metagaláxias, sistemas, planetas, mestre é um espetáculo divino, e o Senhor e Jesus no seio de Jeová tornam-se uma só unidade e movimentam-se mundos de humanidades dentro. É um espetáculo divino, e daí, mestre, jorra essa essência divina, cristalina, através dos divinos escalões, sobre todos os trabalhadores da verdade, na carne e fora dela, maiores e menores, graças a Deus. Graças a Deus, mestre, o ambiente é cristalino e transparente,
O Espírito da verdade estava dentro do Senhor do Senhor, e o Senhor, o anjo do Evangelho Eterno, saiu falando essa poesia dele, numa sublimidade. Todos os escalões de reverentes se curvaram e ficam aí recebendo essa bênção divina, graças a Deus. E daí, graças a Deus, eu vi que havia tantas explosões no céu iluminado, e essas explosões de luz espargiam um segmento em todas as direções, e refletiam nos seus cabelos cor de ouro, que também refulgiam luz. Um ambiente simplesmente belo, extraordinariamente bonito, lindo de morrer. E vi emoção. Diga de ressuscitar. E depois eu vejo uma enormidade de espíritos iluminados também, vejo muitas crianças, muitas flores, muitas águas cristalinas, uma cena simplesmente maravilhosa, graças a Deus. É o que eu digo, se a gente pudesse fotografar, filmar a presença divina no término de trabalho, pedindo bênção divina para trabalhadores encarnados e desencarnados, como convenceria a humanidade? Mas muito disso só acontece porque eu estou reencarnado e na carne, hein? Tá bom? E quando eu e Jesus encarnamos, nós trazemos aquilo que trazemos nós. Infelizmente, depois que nós temos passado pelo mundo, entregando livros, testamentos, codificações, depois tudo vai diminuindo, apagando desgraçadamente. Eu esperaria que agora, que de entregar a Bíblia final, o Evangelho Eterno que Deus nos promete no Apocalipse, e entregando as orações, esses instrumentos de evocação ao divino, que não caísse de novo como tem caído até aqui, desgraçadamente. Depois de a gente entregar tudo que Deus tem mandado, entregar a Bíblia número 12, tinha 11. Tudo depois derrapou, desgraceu, apodreceu, clericalismo, bastardos, livros bastardos, tudo conspurcando tudo. Saindo da lei de Deus no comportamento, saindo da lei de Deus no comportamento, saindo dos 10 mandamentos do comportamento, tudo mais derrota, deteriora, apodrece, imundece por aí afora. A lei de Deus em primeiro lugar, mas tudo é nele. Adiante. Graças a Deus, mestre, eu pude ver como sempre Jeová e é onde descansar, o Senhor Jesus, numa infusão, e pude ver ser tirado um véu da minha frente para poder ver milhares de espíritos muito brilhantes, mas num grau evolutivo muito brilhante mesmo, e pude ver que eles, unidos um ao outro, esse mesmo de pensamento, pude ver uma chama de fogo que veio vindo, e o Senhor filtrando. Veja o símbolo da justiça divina que passa esse fogo também e que vai ser espargido sobre todos aqueles encarregados, sete de escalões, aguardando aquela força espiritual. Mas pude ver que o Senhor força mais ainda. E eu pude ver que como o céu veio mais abaixo ainda, e vi a estrada de uma espada brilhante, e depois vi um globo cristalino, e depois ali eu pude ver a humanidade não, a imensidão, num brilho bem melhor do que estava. Mas aqueles nossos irmãos, bem para baixo, foi dado mais forças ainda. Mas eu pude ver uma coisa brilhante, mais ainda porque o Senhor manifestou de uma forma que eu ouvia o Senhor, mas não ouvia nesse planeta em nenhum lugar, nem em cima, nem embaixo, nem dos lados. Graças a Deus. Não, agora. Graças a Deus, o ambiente é sublime. E por dizer com a graça de Deus, o Senhor tomou uma forma de grande coração, muito brilhante, envolvendo esses milhões e milhões de espíritos presentes. Olha, sublime eu não sei de saber, porque tem papel e dedo tudo brilho. Se apelasse para um termo divino, porque olha aqui, é divino. Agora, cada um tem o divino como pode, porque nenhum de vocês pensa como quer, pensa como pode. E olha lá, é divino. Agora, o que é divino para mim é de um modo, para outro é de outro modo, para outro é de outro modo, por aí afora. Depende
do poder de alçar a evolutiva de cada um. E acabou. Mas não diga mais do Deus, aquilo diga de vida, conceda a cada um como puder e acabou. Bem, para, aí para fora. Graças a Deus, mestre. Eu vi aquele sol maravilhoso, mestre. Bem lá no alto. E de lá, vi saindo assim, descendo umas gotinhas. E aqui embaixo, mestre, uma multidão assim, incalculável. Então eu posso ver, mestre, os tipos velhos, índios, né? Assim, os espíritos muito brilhantes, assim, e vem descendo essas gotinhas, e vai assim se transformando em um orvalho, mestre. Vamos, bastante gotinha, depressa, toca adiante por aí afora. E por que isso de jeito que sair não tem mais nenhum que beber, que dê orelha, que outra coisa? Você o pediu aí, filho? Você? Hã? Fala alto. Graças a Deus, porque assim, o Senhor se tornando na minha vida como se fosse uma árvore de poder. Aí, ninguém mais aí por aí? Você fala. Graças a Deus eu pude ver o triângulo divino, o Jeová, o Senhor Jesus, nesse filho intenso, envolvendo a filha e a todos. Pude ver muitas crianças no ambiente, as Marias, as Marias, tudo muito criança, graças a Deus. E é assim, obrigado. Graças a Deus, mestre, eu pude ver a coroa aqui, líquida e muita movimentação, espíritos sendo lavados, no final, fogozinho, muito desgraça. Tem mais por aí. Aqui, toca. Graças a Deus, mestre. Eu vi, mestre, o universo sem presente, e o senhor se integrando naquilo, mas formou uma luz tão imensa, mestre, de Jeová, e aquilo depois formou energia e bateu aquilo com muita força, mestre, envolvendo todos esses irmãos, inclusive esse campo espiritual muito grande aqui desse ser. E eu vejo também, mestre, que essa luz, essa energia, ela bate nos lares, setores de trabalho, onde esses irmãos se vivem, mestre, e ela vai se abrindo e vai envolvendo o mundo, graças a Deus. Graças a Deus. Diante dessa divindade suprema, mestre, se torna difícil a descrição do ambiente. Mas, mestre, a comunidade crítica presente é muito vasta. É engraçado, mestre, que a esta hora nem parece que estamos na carne, encarnados como estamos, porque o que nos envolve, mestre, é Deus, é essa divindade suprema que aí está. Agora, mestre, tem alguma coisa que se diz: quando um Cristo está encarnado, todo o céu desce com ele, porque é a capacidade suprema, é a autoridade que ele traz consigo. Bendito é aquele que, encarnado estando com ele, procure a cumprir a lei, cultivar santamente os dons espirituais. No desabrochamento dos seus internos, chegando a um grau de compreensão e entendimento, qual é a diferença que faz estar na carne ou fora dela? Só nos pesa o corpo físico ou somático, mas o resto tudo é mais simples, tudo é mais bonito. Por isso, repetindo as palavras dele agora, que não deixe tudo isso apodrecer, porque não há diferença entre um lado e o outro. Graças a Deus. Soberana é a lei. Eu a entreguei. 10 mandamentos na Bíblia judaico-cristã. Já tinha entregue a lei há mais de 37 mil anos atrás, no feito de fabricadas aí, na escala bíblica. Já são 8 mandamentos. É o código, é a mesma coisa. Ele é escrito aqui: no seio da lei de Deus, tereis tudo. Fora da lei de Deus,
serem franca de Deus. Vocês podem falar em Deus. Se não viverem a lei de Deus, nada fez. Pode falar em mim, que foi quem entregou o código sul e também os 10 mandamentos. Pode falar em mim. Se desviarem da lei de Deus, não precisam falar, porque não adianta nada. Sobre Jesus, veja só o que ele disse, os 10 mandamentos, que eu passei tudo para ele, para viver tudo. Soberana é a lei. Não existe coisa alguma derivada de Deus que não tenha que estar em algum lugar, de algum modo, para algum fim. Isso é no reino mineral, vegetal e animal. Agora, quanto aos espíritos humanizados, inteligentizados por evolução, ou escalada biológica, o grande problema é esse. Só com a lei, fora da lei. Não adianta falar em Deus, em Jesus, quem quiser. Ou com a lei, ou fora da lei. Acabou. Só. Graças a Deus. O Senhor fala no encerramento e se transforma em uma chama, de uma tocha cristalina, brilhante, e parte para as alturas, rumo a um foco opalino cristal, que o chupa e o atrai. Jesus segue ao seu lado. Ao dar entrada nesse foco brilhantíssimo opalino cristal, que é Jeová que os aguarda no seu peito, daí se desprende essa chuva, opalino cristal, que descendo envolve tudo e todos nessa bênção de Deus. Graças, era um pouquinho, verdade. Você sabe o que é? Fica aqui. Você está pedindo alguma coisa de doente? Não. Essa é a Bíblia final enviada por Deus. Ele deu isso aí, você veio a ter isso. Apareça aqui o outro dia dessa hora de casamento. Mas olha aí na sua mão esquerda que já tem um triângulo. Outro passou ninguém aqui com um triângulo. Esse já tem um triângulo marcadinho aí. Olha na palma da mão. Nunca reparou? Então tinha que ser assim, né? Chegar fora de hora? Não, leia tudo isso e faça a sua parte no mundo. Hoje não passou ninguém aqui, espírito mais sério do que eu. Então tá bom. Toca para encerrar. Com a graça de Deus, né? A manifestação desse Filho divino no Deus, desse coração, aonde está o Senhor, Jesus, o Espírito da verdade, e o feito radiante verdade e amor, né? Com a graça de Deus. Mas fica aí a lei de Deus. Soberana será sempre a lei. Ninguém poderá deixar de ter comportamento. Aqueles que desistem encarnar e reencarnar em mendicantes, desequilibrados mentais, mongoloides, ainda assim terão que ter um comportamento. Pode ser louco, pode ser um pouco, mas o que deriva do princípio Deus, mineral, vegetal, animal, humanizado ou não, tem comportamento nada. Agora, para os espíritos inteligentizados, o que pode ter consciência do princípio Deus, soberano é a lei. Com ela tudo, fora dela nada. Está encerrada a oração. E sempre, a gente vamos transformar esse vídeo Deus espiritual em coletivo. Agora, por isso que entendimento, o pedido dessa vez vamos ensinar para essa irmã que aqui está, porque na mãe está pedindo, com o encerramento do trabalho mediúnico. Fazer sempre isso. E ter bênçãos divinas para trabalhadores encarnados e desencarnados. Ter um profundo sentimento de respeito pelos dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidade, e Deus distribui a seus filhos. Os dons espirituais é que a Bíblia diz, no Novo Testamento, serem a luz do mundo e cada terra. Jesus qualifica a graça mediúnica dele, a graça de Deus que tira a orfandade do mundo. A Bíblia tem 77 textos ensinando sobre dons espirituais, carismas ou mediunidade.
Em Lucas 12:10, Jesus pronuncia assim: pecar contra ele sem perdão, pecar contra os dons que Cristo por Deus é réu da justiça de Cristo. Vamos pedir essas bênçãos divinas para encarnados e desencarnados, agradecendo a Deus a graça dos dons espirituais. Caso contrário, não poderíamos estar fazendo um trabalho dessa ordem. E, no meio de tudo isso, essas divinas palavras também. Começa aqui. Resumindo, hein? Graças a Deus, mestre. O Não pode falar. Pode falar carteira. Eu penso que não vai vir mais gente que pedir alguma coisa, né? Hora de encerrar 8 horas. Mas para terminar as 8, não começar a terminar as 8. Se vier, gente, é que por que não? Essa é boa. O trabalho de assistência espiritual não pode ser hora. Tem certeza só, no caso de uma necessidade. Digamos, por exemplo, sendo pobre, né? Porque se for triste, tem que ter que seria. Se for classe média, tem diabetes. E se for pobre, por exemplo, que tem cada vez. E olha lá. Bom, agora numa hora de pressão, da coisa assim, da roubada, fica sai, não sai. A pessoa diz, ó, fulano, cada vez, bota amanhã, pode. Serviço assistencial mediúnico tem que ser quando a pessoa precisar de por aí agora. E com muito empenho, com muita atenção, com muito boa vontade. Caso então, já falou? Então também. Graças a Deus, mestre. O ambiente dura uma família de salve, os aniversariantes aí, o número de milhões da casa e fora da casa está aí no festival de vinho. O Senhor conosco, traz ao dia grandeizado no seio de Jeová, Jesus, tornam-se uma só unidade. Graças a Deus, comunidade de pessoas, planetas, sistemas, galáxias, nessa galáxia, participando desse festival de vinho. E é o Senhor a meta principal com o Evangelho aqui à minha mão. E o princípio sagrado para o presente local feito. Tudo de Deus, né? Eu o Evangelho sempre na mão e Sabidas que abrangiam uma inocidade em paz, todo luminoso, com milhões de espíritos, sedentes da verdade, todos olhando aquela luz diferenciada. Se puderem caminhar, todo mundo quando fala para os outros, quer pôr um pouco mais de som na coisa. Graças a Deus, né? Enquanto ele possa de vida, desse ponto que Deus vai legislaria e vai envolver depois. Sabendo? Graças a Deus, né? Glorioso ambiente, tudo, todos os deliciosos também, glorioso, né? Graças a Deus. Lá para fora. Graças a Deus, né? Eu gosto de lembrar que a beleza da comissão de vida, ele faz isso, ele vai na casa dele, e vai comendo mais, e vai fazer com todos os serviços. Graças a Deus. Toca. Graças a Deus, né? Aqui. Eu poderia olhar para o Deus, tudo que eu faço, tudo que eu faço, mas aqui não é isso que eu faço, graças a Deus. Vejo, graças a Deus, né? O senhor já vejo a Jeová, mas eu vejo, né, uma plataforma a qual se dirige muitos espíritos aflitos, e o senhor mesmo responsabiliza, orienta duplos irmãos que estão muito, digamos assim, desesperados. E o senhor, então, apresenta esse livro maravilhoso para eles. Primeiro, eles estão apoiando esse artigo de
resplandece sobre eles, e eles voltam aos seus lugares, e aí, onde eles se fortalecem e buscam recursos. E desde também aquela capoeira divina, que profita para toda a humanidade, que envolve muito colorida, e o Senhor então vai indo para as alturas, assim para Deus, graças a Deus. Tem mais aqui. Graças a Deus, posso ver aí o ele que foi da mesma forma, de uma colina, de uma luz, graças a Deus, Deus, o Senhor, o representante de Deus no planeta, presenteando a função da justiça divina e servindo a cada um segundo o merecimento. Graças a Deus, Deus, o Senhor, o Jesus, na leitura do para o Filho de Jeová, e graças a Deus, esse filho, uma filha do Vale Divino, para o compromisso pelo nosso graças a Deus. Eu quero dizer isso a respeito dos Cristos planetários. Jesus tem dito assim: e quem crê de vós que é o despenseiro, que é de prudente, que pai de família, pois a festa da família, e que não venha a dar a cada um segundo o seu merecimento? Eu, agora, na direção planetária, você já teve cumprimento aquela promessa divina do Apocalipse, do capítulo 12 e 19, aonde está bem escrito: semelhante ao Filho do Homem, vos conduzirá para a terra. Devia restaurar tudo em espiritismo, agora evangelho eterno de divinos, e já seguir a direção planetária. Mas eu quero vos dizer uma coisa: não é Cristo nem de planeta, nem de sistema, nem de galáxia, que é o Senhor da justiça divina. É Deus, o princípio único, e por isso de me pegar o evangelho eterno, obedeceu, não de Cristo nenhum, nem eu, nem Jesus, nem Buda, nem Zoroastro, nem esse, nem aquele, nem Maomé e essa coisa toda. Em primeiro lugar, ponham Deus, imediatamente. Em segundo lugar, os 10 mandamentos da lei de Deus. Porque aquele que nas suas obras trair a lei de Deus, no comportamento, não adianta que venha dizer que conhece céu e terra, tudo do céu e da terra. A lei de Deus, os 10 mandamentos, em primeiro lugar. E depois, tratar de merecer. O grande problema não é querer, é merecer. Esse é o problema. Repito, Jesus deixou dito assim: e quem crê de vós que é o despenseiro, que é o prudente, que pai de família, pois a festa da família, para dar a cada um segundo os seus merecimentos. Nós intermediamos, somos gerentes da coisa. Agora, o Senhor de tudo, o dono de tudo é Deus, o Filho. E aquele que não estiver bem com a lei de Deus, não está bem com a justiça divina e acaba não merecendo nada. E não vai dar nada. Então, desse lado aqui, só para você. Graças a Deus, né? Eu vou dizer que sempre o Senhor muito brilhante. E sair da direção foi mais para cima, incluindo espíritos que gostam do Senhor muito brilhante, e do Senhor, em vez de cair uma raiz, e uma árvore vai para o centro do planeta, onde cai muitos ramos e vem muito fruto. E foi por ver o Senhor muito brilhante novamente, entregando a essa humanidade uma espada de ouro muito brilhante, e vendo como encerrado tudo aquilo de purifica, e como bênção divina, usando toda a força daquele princípio brilhante, envolve também milhões de encarnados e desencarnados, e fica firmado em cima dos 10 mandamentos. O anjo do Apocalipse, todos os dois atrás, um branco ou parede brilhante, rodando a luz, e mesmo, novamente, se repetindo imensamente a quantidade de encarnados que estão aqui, e desencarnados também, porque está de castigo, também para os parentes e amigos, para receber essa bênção divina, mas graças a Deus que Deus. Com a graça de Deus, né? A manifestação do Espírito divino que é Deus, né? Naquela consideração, naquele amor, naquela virtude, o Espírito da verdade se manifesta como um bem enorme, brilhante, né? Cuja existência dele com a vida do céu, abaixo dele que apresenta Deus semblante, um ao Senhor e outro a Jesus, as duas testemunhas fiéis e verdadeiras de Deus,
longe da não justiça da verdade, formam Deus assim na cabeça dos dois, e essa lei vai entrar em uma profusão de crime, de Deus, sobre a humanidade, sobre esse tempo de trabalho. Só para aqui, né? O gosto de Deus, e no Espírito pecado do Senhor Jesus, Jesus do Senhor, o Senhor se apresenta como aquela criança maravilhosa, que o trono faz Deus de divino, graças a Deus. Graças a Deus, né? Que eu vejo e onde está no Deus que Deus não pode falta de maravilhosa, por isso aí, graças a Deus, né? Me perdoe se eu errar na discussão. Eu vejo o Senhor em três personagens, são três duplos maravilhosos. Um fica fixo em Deus, e o outro vem até a direção planetária, até os sete do céu, segurando a vitrina nas mãos. E o outro duplo está aqui distribuindo a vitrina de Deus. Lá nesse ponto da direção planetária está também Jesus, mas ele está à sua frente, em que eu vejo ou ouço essas palavras: sobre quem esta rocha cair, será esmigalhado, e sobre quem ela se bater, será rebentado. Eu vejo agora, mestre, graças a Deus, olhando para todos, que diferença imensa há de nós, os vossos discípulos. Parecemos formiguinhas que estamos subindo nessa grande árvore, pegando-se nessas coisinhas. Eu vejo, mestre, graças a Deus, esses três grupos agora assistindo, vão se agitando de uma maneira, é como se pegasse as areias de mar e fosse pegaremos todas elas e elas fiquem bem. Eu vejo agora, mestre, nesta fusão imensa, tornando-se um só Espírito Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sei que está vivendo perfeito. Na hora em que o Senhor, pedindo essa bênção divina para o licenciamento, a oração e da sessão, desce bem espaço, em direito, essa escadaria piramidal mais parecendo elevada, que vem o apanho e leva-o para o centro de Deus, onde o Senhor se encontra com o Jeová e Jesus, pegados pela força celestial dos exércitos de Deus. E daí essa manifestação divina desce para nós como um clarão muito grande que envolve nós todos. E olhando não se vê mais nada, senão esse brilho, o palinho que está nessa luz, é o próprio Deus. Graças a Deus. Faça a palavra de Deus aí. Nós entendemos especificamente essa verdade. 5 verdades divinas fundamentais. 1. Princípio ou Deus. 2. A infinita justiça de Deus. 3. Dons especificando carismas ou mediunidades que Deus escreveu a certeza. 4. Os 10 mandamentos da lei de Deus, os interrogáveis 10 mandamentos da lei de Deus. E 5. O campo grande dos espíritos no poder de Deus, que inclina a natureza, e também são distribuidores e abriram os ensinos de graça aos filhos de Deus. Qualquer boletim classificado, o Evangelho é na Bíblia final, que Deus conhece no Apocalipse, e vinha empregado. Afinal, acabou, não há mais revelação. O que está escrito aí? Os 4 itens que estão aí. Deus,
Espírito filho, o perispírito a matéria fica certa. Qualquer boletim de 4 páginas, que poderoso, forma do título que ele escreveu 2.600 títulos de diretrizes da cidade. E lembrem-se, não coloquem coisa alguma acima do princípio de Deus, acima da infinita justiça de Deus, acima dos dons que ele Deus distribui a pessoa, acima dos 10 mandamentos da lei de Deus e acima dos 120 filhos mensageiros de Deus e verdadeiros de abrigo e dignos de graça de Deus. Se eles fizerem isso, será um livro de saírem perigosos, desvios doutrinários, será um livro de praticar uma porção de porcaria, como os imundos espiritualistas e bastardos de Cristo têm feito a sua vida. Muito cuidado. O Evangelho Eterno, prometido por Deus no Apocalipse, é um livro que contém tudo, mais do que qualquer outro livro. Porque nenhuma Bíblia foi entregue como o Evangelho Eterno é, porque a de Deus é a vida final. Então é grande, é tudo, tem um monte de detalhes, mas entendam bem. Deus que nada fica, pensado no princípio de Deus, não polida a justiça de Deus, nos dons que Deus distribui a perfeito, nos advogados e 10 mandamentos para de Deus, e nos santos espíritos mensageiros de Deus. É Deus que Senhor distribui isso, ninguém mais. Nós, os planetários, esses sistemas da galáxia, somos subordinados de Deus, não reunidos de Deus. Está encerrada a oração. Seria o espetáculo do espetáculo sagrado. Seria não é, mas por enquanto não é possível nem fotografar, nem filmar, nem nada. Fala você também, quando você pedir por ela, e dizer assim. Estão saindo a média de 210 mil por dia na casa. Porque encarna para cima de 300 mil, cada 24 horas. Mas os que estão desencarnando, não dá 40% recolhido imediatamente. Porque se tem de gente dizendo corrupções e erros de variada ordem. Caindo, portanto, 60% por aí, mal com a justiça de Deus. O caso é esse. O que você fala? Porque lá de fora, até da Europa, de Portugal, da Espanha, tem escrito a respeito de Deus e implantando o divinismo, a doutrina divinista do Evangelho Eterno estudar, tá bom? Caso é esse. Ô menina, põe a cadeira aqui. E lembrando, com profunda reverência a Deus, o quanto devemos todos aos dons do Espírito Santo dar nas obras de unidade, os veículos dados pela própria lei, até diversos e isso conforme. A Bíblia tem 77 textos ensinando sobre os dons mediúnicos. Dos dons mediúnicos que a Bíblia diz, ser na luz do mundo e no sal da terra. Dos dons que Jesus disse, ser a graça de Deus que tira a orfandade do mundo. Em meio a seus invejas e latinos, pecar contra ele, há perdão. Pecar contra os dons, leva a justiça de Deus. Deus é o que devemos fazer pelas graças mediúnicas de Deus. E nós, que aqui estamos, jamais poderíamos fazer um trabalho dessa hora sem os dons distribuídos por Deus. Consequentemente, começa o encerramento aqui, só acabar. Graças a Deus, com o pedido de Deus convidou a Deus crescer até a almaria que está de Deus, estão recebendo milhões de espíritos trabalhadores, sendo enviados de espíritos de escola, no exército de celeste, graças a Deus, o Senhor Jesus,
dando entrada no espelho de Jeová, tornem com o infinito de eterno, como o próprio Deus dentro, o próprio infinito e eterno onipresente local sempre, vejo esses milhões de grandes espíritos físicos de outros planetas, sistemas galácticos e metagalácticos, é um espetáculo divino reverenciando o Senhor e as revelações. Graças a Deus. E do sonho divino através dos divinos talentos, preservado esse caminho envolvendo todos os trabalhadores da cabeça dela. Graças a Deus. O nosso igreja possa ter a mediunidade, início de humanidade, melhoramente habitante de Deus. Graças a Deus, não tem questão de hoje, muito claro, muito Deus, graças a Deus, que nos dá política, que nos dá política, sabe que tudo tem política, e hoje a gente não consegue vir, e eu estou sendo lá, graças a Deus, não política, graças a Deus, você viveu de determinado momento, de uma transparência tão grande, como um cristal. Graças a Deus e por viver, ganhando luz, enquanto no Espírito de Jeová, juntamente com o caminho de Jesus, nossas comunidades críticas se reverenciam, nossos crianças lindíssimas, graças a Deus que têm o louvor de Deus. Graças a Deus, né? É isso que diariamente com Deus, o grande amigo, como de Espírito, muitíssimo representação. Graças a Deus que eu vejo o seu raio alto, essa edição que eu falei que eu vou ver lá no corpo, diante vejo que fazer pelo mundo inteiro homenagem a Nazaré, e vejo que legiões de encarnados e desencarnados também estão assim hoje, nesse trabalho, por esse grande evangelho que está iluminado aqui. Hoje também vejo as mulheres recebendo pouquinho, depois todas as graças a Deus. Dá graças a Deus, eu mereci o povo hoje, todos os grandes, mesmo uma vez, os grandes espíritos auxiliares aí, também de nós, todos de toda a vida, mesmo falando que certos espíritos de raças diversas, mesmo uma vez, uma movimentação, o céu expandindo, nós mesmos, toda a luz, muita beleza, graças a Deus. Graças a Deus, ele cresceu com tudo brilho, de glória, graças a Deus. Aí para fora. Graças a Deus que Deus colocou de mim. Aí para fora. Graças a Deus, eu posso ver ele maravilhoso, levando de crianças, a grande maravilha para ele, tem muitas mulheres grávidas, para ele ver essa bênção, aparecendo de longe, levando Deus que famílias de flores, tipos de rosas, vermelhas, brancas, são formadas, a caminho assim de uma luz bem maior que tem do alto, graças a Deus. Aí para fora, aí, não só? Graças a Deus, hoje eu tenho carência de família, graças a Deus, eu posso ver assim, nós, muitas flores, de grandes trabalhadores de nós, eu ensino o Senhor e o Senhor divino ao lado de Jesus, e nós assim o Senhor da graça. Aí para fora. A graça de Deus. E hoje eu mais tenho dedicação de qualificação com o Senhor, e só apresenta aquele castelo de vida, né, que o Senhor veio aqui no planeta, e está subindo que ele fazendo aquelas bênçãos eternas e divinas próprias, né, Deus. Fica cuidado. Tem ninguém mais que tem dentro dessa coisa? É a nossa Deus, Eu jogar que está sendo esse desenvolvimento. Para esse lado, eu tenho 2.696 boletins de boletim. Porque tem alguns boletins que eu escrevi para algumas taxas do outro lado. Tá bom? Isso é importante, porque olha aqui, no trabalho doutrinário, ele permite entendamos as 12 grandes dicas que a humanidade tem, de interesses, raças, povos e nações. E entregar agora a última desta humanidade, veja bem, o fim da escalada doutrinária.
Mas sabemos, gente, que eu e Jesus ainda não convencemos a comunidade. Portanto, que Davi tinha pedido, todo aquele que ajudar a pôr os grandinhos da areia no edifício doutrinário do mundo, da glorioso. Para o capitão, com a graça de Deus, né? Onde ele está dizendo, entendeu? Que o homem se reservar para emprego, os pais dentro da nossa galáxia, a data feliz, que está muito feliz e compreendendo o Senhor, e o Senhor se mostrando aquele tipo enorme de Cristo planetário, e tem gosto, né? Na mão direita, a balança da justiça divina, e o Senhor representou aquela luz divina passando, luz que de todo o nosso planeta, de todas as partes, recebendo aquela luz, cada um conforme o seu merecimento, conforme a justiça, assim ele, e uma festa enorme nesse palácio, daquele aqui de sal, e aquela festa enorme de aniversário de Senhor, que entrava na forma de Santagão, e tem uma forma física enorme, presente, fazendo grande alegria, pessoas alegria na praia. No dia de hoje, 3 de outubro de 1804, eu encarnei como João político dedicado de Pedro, a la festa de família. E difícil é ele de vida para não haver crime, sem moralidade e sem irmão. Dom do Espírito Santo, então, o político da revelação. E tem também, Espírito Santo nunca foi Espírito da parte de Deus, Espírito comunicante, informante, e nada disso que dizem aí, protestantes e católicos e tudo. Espírito Santo era o nome que dava na antiguidade bíblica ao dom espiritual que serve de veículo para a comunicação, dizendo o Espírito não fazer. O Espírito Santo não é a parte de Deus, não é Espírito comunicante, não comunica a ele nada, mas favorece os Espíritos que comunicam para entregar os livros de graça de Deus. Agora, a impressão para ser cantada todos, lá no CT, falando do Espírito Santo, Espírito Santo, estão fazendo a Espírito primeiro de Deus, depois de mim, de Jesus, do Espírito Santo, laçados de verdadeiras explorações de ignorância sobre a terra. Essa é a verdade. O Espírito Santo não é capaz de Deus, ele é único, absoluto, integral, total, não se divide em três. Agora tem, da parte de Deus, duas emanações. Uma, anímica, que é espiritual, e outra cósmica, ou material, que é tudo na criação. A anímica, a humanidade, a cósmica, ensina essa lá, e por aí afora. É necessário. É necessário que todo mundo procure informar o quanto possível à humanidade, ao filho de Deus, o que é Deus, que é a lei de Deus, que são os dons de Deus, que são os espíritos comunicantes, os espíritos não saberes de Deus. A verdade doutrinária, fundamental, se expressa em 5 itens. O princípio é o Deus, sua impoluta justiça, Deus de mudão que se liga a perfil, seus mandamentos interrogáveis, seus espíritos, antes, também com prazeres de Deus, entregadores de ensino, de código, de graça divina. Avisar isso, fica sempre escrito de entregar a Bíblia final, o recado final divino. Vamos ver o que é. Há um direito de povo anunciado por Jesus do Apocalipse. Ele é muito bem anunciado por Jesus em Mateus capítulo 24 e 25. Eu não sei, eu sou o anjo relator do Apocalipse encarnado. A coisa que tem de Jesus, eu, sobre as previsões. Ele, Jesus, em Mateus capítulo 24 e 25, anuncia que ele ficou como punição por aquilo que a besta romana veio de fazer a veterano de Cristo. Eu, o anjo relator do Apocalipse, não o vidente de fato no visual. Eu, o anjo relator do Apocalipse, o vidente de fato no visual. Nos capítulos 17, 18, 19 e 20, está sendo escrito sobre o terrível acontecimento que irá produzir a maior reprovação de tudo na carne e fora da carne.
Essa que é a verdade. Olha, se alguém tivesse desencarnado com cataclismo, qualquer, positivo, terremoto, isso, rebentamento de usinas nucleares, pilhas atômicas, isso não quer dizer nada. Porque desencarnado e desencarnado, isso não significa, porque é com isso que ele sabe o que Deus quer. As latentes virtudes divinas que cada um comporta, porque ele tem dele uma nada de Deus. Desencarnar não é nada. Procure não ser espírito de ser identificamente. Ficar aqui até agora, com sofrimentos muitos, atingir esse grau de intelectualidade, de cultura, atingir esse grau na ciência e nas técnicas que exigiram maravilha, e voltar lá para trás, espiando em 2 planetas que eu conheço, que eu vou jogar 2 porções de cabelo. Voltar atrás uns 180 mil anos, como o Gadamita de anos para trás, isso não convém a ninguém. Cuidado, procure manter o espírito daquele discurso cabelo. Procure ser ovelha de Deus. Toca aí. Graças a Deus, eu fiz uma menina agora, que Deus entendeu de mim. Graças a Deus, fiz aquela cadeira. Fui na frente do espírito que pagava de mim. Graças a Deus, né? Eu estava vendo, né? 4 espíritos que eles correm os 4 pontos da terra e trazendo, né, para o Senhor os problemas que são difíceis de estar olhando, só o Senhor mesmo para saber suportar tanta coisa. Depois, né, eu fiquei olhando nos cantos da terra, há lugares que são escuros demais, outros que são menos, passando a separar o Brasil, né, apesar dos apesares, essa terra como se houvesse uma estrela nas alturas muito cintilantes, porque, né, que graças a Deus, quando envia os filhos da Espírito com o Evangelho Eterno para sair dessa pátria, esse livro. E vejo, né, agora, graças a Deus, os seus aflitos e Deus Jeová, graças a Deus. No Apocalipse, o Brasil está assinalado como tendo que ser o porta-voz do divinismo do Evangelho Eterno da vida final. Eu também. No tributo de novo, os direitos serão reduzidos a um terço. 2 terços da terra vão ficar dentro de raposa, como está no sermão profético de Jesus no Apocalipse também. O planeta virá a ser habitado no curso de séculos e milênios, e deverá vir a ser no seio do Evangelho Eterno de Cristo. O Brasil está assinalado, apontado no Apocalipse, como tendo de ser o porta-voz de Deus para a humanidade toda. Quando chegar em casa, pede no Apocalipse, capítulo 21, tá bom? Apocalipse, capítulo 21. E lá está escrito assim: existe um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não era. É isso que vai ocorrer depois da grande vacina, depois da grande seleção. E o Brasil está apontado no Apocalipse como tendo de ser o porta-voz da verdade divina para a humanidade vindoura. Faça tudo. Graças a Deus, nós temos sentido a presença de Deus, nossa presença foi no exército, no Apocalipse, e declaração de graças a Deus. Com a graça de Deus, a manifestação do Espírito da verdade, naquela mulher muito velha, que traz nas mãos do Evangelho Eterno, tão velho quanto ela, mas o que eu achei muito digno de ser tentado de ver, foi aquele Espírito Cristo que Deus nos mundo, aí resistendo tudo como se ele está fazendo na terra, que é isso, porque o Espírito da verdade está no nosso meio do Evangelho Eterno. Graças a Deus, que e vem sobre todos aqui, não fica daquela palavra de rosa, e vai saindo sobre a mesa e sobre todos nós. Porque alguém, Você resolve, eu posso ver uma árvore muito grande, crescendo, e um bosque muito cheiroso.
Da então não saímos todos, mas saímos alguns desses brilhos como um olho muito brilhante, muito alto. É que eu pude dizer, graças a Deus. Por causa dela falar nessa árvore brilhante, falando não se esqueçam disso. Esta árvore que simboliza a verdade só está na Bíblia em 2 livros por causa de mim. Moisés, lá no Gênesis, e depois eu, o mesmo Moisés, de outro nome, no Apocalipse. Lá no Gênesis, desfiguraram a árvore. Chegaram a falar até em maçã. Porque assim ela dava maçã com a Adão, Adão dava banana para ela, puro absurdo, adulteração, tudo isso. A verdade é, no seio do paraíso do meu Deus, a árvore da ciência do bem e do mal, cujos frutos e cujas flores, folhas, servem para curar e beneficiar os filhos de Deus. Assim era lá atrás, no Gênesis, antes de adulterar. Agora, depois passa para outro livro, que estou na Bíblia de ponta a ponta. Comecei a escrever há 3.302 anos atrás e chegando quinta-feira. 5 livros. E lá no Apocalipse é esse, que eu sou o anjo do Apocalipse. Lá está bem escrito que é a árvore da ciência do bem e do mal, e o seio do paraíso de Deus, essa é a verdade. Seus frutos e do bem toda serve para alimentar e curar os filhos de Deus. Pode pegar a oração. É uma boa obra. É uma boa obra. E outra coisa, na casa do general aqui, onde o general de Figueiredo ia comer, ele disse lá para a gente. Sabiam perfeitamente ele, os motoristas, que 90%, no mínimo, dos motoristas eram todos possíveis. Claro, motoristas, na revelação, por aí. Então é interessante saber. Tentando a gente destruir com bombas de valer na hora, tentando a gente fazendo corrida dolorosa, tentando a gente gastando dinheiro com bebida, fumo, jogo, tudo isso, que é daquele jeito, que ninguém está nada. Então, no caso dele, é melhor dar certo. Uma coisa que a gente percebe que vive ocupado, apesar da consciência que o Senhor mais uma vez fez, mas a gente percebe que o Senhor tem que ficar, há uma grande tendência a se esparramar e se aumentarem assim. O que fazer diante? Como eu tenho sempre dito, como eu tenho